Bom dia, queridos amigos que me acompanham neste diário de um consultor de empresas. Estamos iniciando a edição de hoje, 19 de abril de 2023, e a gente vai conversar sobre retrocesso na formação humana aqui no Brasil. Dentre os pensadores brasileiros mais importantes, um lugar todo especial para o economista e cientista social Eduardo Gianetti da Fonseca. Sua consistente formação no social e na economia tornam seu ponto de vista particularmente relevante, único e para profissionais e empresários. Ele fala de uma forma natural e simultânea sobre o ser humano e econômico. Sua última tese diz respeito ao fato, segundo ele, com que concordo integralmente, de estarmos vivendo agora um grande retrocesso na formação humana, cujas consequências sentiremos de forma mais dramática nas próximas décadas. No recente festival LED, Luz na Educação, realizado pela Globo e Fundação Roberto Marinho, ele desenvolveu o tema e disse o seguinte: a formação do capital humano decide a vida de um país. Nenhum local prospera e encontra seu melhor se não der a cada cidadão a capacidade de desenvolver seu potencial humano. Nesse sentido, o Brasil regrediu muito nos últimos anos. E agora, e com a pandemia, o desafio novo de atenuarmos as perdas irreparáveis nos processos de formação. Porém, lembra, Eduardo, que existe esperança e que não temos que nos desesperar. Diz ele, temos grandes oportunidades com a transição demográfica. A Europa demorou 60 anos para o número médio de filhos por mulher passar de 3 para 2. No Brasil, foram só 19 anos. Isso significa que o número de novos alunos está caindo radicalmente e continuará assim. Por decorrência, mesmo que o país não invista além do que vem fazendo, o investimento per capita vai crescer. Segundo Eduardo, um dos grandes problemas do Brasil é que gastamos mal, diz ele. Países que gastam a mesma proporção do PIB têm resultados superiores aos nossos. Isso é sinal que muito do investimento não resulta em aprendizado, habilidades e competências. Um dos dramas do Brasil hoje é a tal da inflação de credenciais educacionais sem lastro. Pessoas que completam o ciclo educacional, mas não adquiriram as habilidades e competências daquelas etapas. Um pouquinho mais adiante, Eduardo dá um exemplo que decorre dessa deficiência em nosso ensino e ele diz: o ensino no Brasil enfatiza a memorização e negligência na formação de competências cognitivas, identificar problemas e apontar soluções. Diz: fui professor durante 30 anos e não me impressionava muito com a propensão dos alunos reproduzirem as aulas nas provas. A vida não pede o que foi dado em aula. Prefiro uma resposta errada que parta do aluno do que a cópia de um conteúdo assimilado. O Eduardo diz que um sintoma decorrência ou característica do ensino no nosso país é que nossos alunos têm uma postura credencialista. E ele explica: credencialismo é achar ser suficiente completar o grau. Assim, vivemos num país onde uns fingem que ensinam, outros que aprendem e tudo termina em diploma. Vou repetir: credencialismo é achar ser suficiente completar o grau. Assim, vivemos num país onde uns fingem que ensinam, outros que aprendem e tudo termina no diploma. Mais que na hora de darmos um jeito de vez no ensino em nosso país. Né? E no finalzinho do papo, ele falou sobre o provável fim do livro. Né? E ele disse, não, ainda não. Mas definitivamente ou o mundo muda a sua trajetória em direção ao encurtamento, ao fugaz, ao efêmero, ou os livros permanecerão vivos para textos especiais, edições de luxo, mercado de nicho, enfim, a tal da cauda longa. Nos últimos 16 anos, a venda de livros no Brasil desmoronou. Segundo dados divulgados agora pela pesquisa Nielsen Book Data e apresentada na última Bienal do Livro, a queda acumulada é da ordem de 39%. 2/5 das vendas desapareceram. Falo em crise macroeconômica, falo na quebra da Saraiva Cultura La Selva, mas de verdade, boa parte dessa crise dessas empresas decorre do fato que a compra de livros caiu espetacularmente. A imagem, o vídeo, as telas prevaleceram, os tempos são outros e os jovens passam os dias conversando com seus amigos à distância. E ainda veio a pandemia. Esquece. Livro virou negócio de nicho, tiragem reduzindo-se na média para 500 exemplares, quase sempre bancada pelos autores que se encarregam da distribuição e das vendas. Claro,
com raríssimas e honrosas exceções. Bom dia e até amanhã.